Olá, moçada, tudo bem? Professor Rubens Ferraz, dando continuidade ao nosso curso Lei 8.112 de A a Z. Você vai ficar cobra nessa lei. E aqui hoje a nossa aula número 13, aula 20. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, querido aluno, querida aluna. Por que você dá uma olhadinha para o lado? Porque tem uma mesinha aqui, que tem uma água, e é água mesmo, e tem o tablet do professor e dando uma orientação a você. Aquilo que eu disse em aulas passadas. Imprima a lei com os espaços devidos, faça as anotações. Aula super importante, aula 13. Você poderia colocar essa aula como uma das mais importantes dentro do seu material de estudo. Vou esclarecer bem para você algumas dúvidas e algumas informações que são contraditas, ou seja, contraditórias, que você observa em algumas aulas. Vamos falar do artigo 20, e o artigo 20 vai falar de estágio probatório. Bom, gente, na sequência a gente vai falar de estabilidade também. Então é muito importante, eu vou colocar o Instituto da Estabilidade aqui, ele não é matéria da nossa aula agora, e vou colocar a matéria do estágio probatório. Gente, o estágio probatório, eu vou fazer uma avaliação física e mental do indivíduo para que o indivíduo possa ocupar aquele cargo, possa estar exercendo aquele cargo. Então, eu vou fazer uma avaliação física e mental do indivíduo para ver se ele tem condições de estar ocupando aquele cargo. Esse estágio probatório, e isso é muito importante, ele não aparece no texto constitucional. Geralmente você costuma ouvir isso. Mas, na verdade, existe uma emenda constitucional, número 19/98, e essa emenda constitucional, em seu artigo 28, ela vai falar em estágio probatório. Então, olha, você já aprendeu que dentro do texto, do corpo do texto da Constituição, dentro da matéria constitucional, a gente não aborda estágio probatório como matéria constitucional. Ela aparece na emenda constitucional número 19/98, no artigo 28, onde vai falar para você que os indivíduos que estão no exercício naquele momento serão considerados aptos no estágio probatório após 2 anos. Então ali ele vai falar em 2 anos ali para você, dentro do artigo 28 da emenda constitucional /98. 2 anos ou 24 meses, professor? Tanto faz, porque não é prazo processual, 2 anos e 24 meses, não precisa se preocupar com isso. Aí diz o seguinte para você: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para a carga de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores. E aí a lei pede para que você dê uma olhadinha na emenda constitucional 19/98, mas justamente ela pede que você dê uma olhadinha nesse artigo 28 aqui, para que você leia o momento que ela está falando dos 24 meses aqui, dos 2 anos. Bom, algo muito importante que você tem que tomar cuidado é o seguinte: no estágio probatório, o que eu vou avaliar, na verdade, é a produtividade do indivíduo, é a responsabilidade do indivíduo, é a capacidade de iniciativa, é a disciplina e é a assiduidade. Eu aconselho você, se é que me permite, a sempre estudar mesmo, mas algumas pessoas gostam de fazer seus macetes. Eu também vou nesse embalo de vez em quando, então eu decorei a palavra PRIDA, ou seja, os fatores que serão levados em conta na avaliação do meu estágio probatório será a produtividade, a responsabilidade, o I, capacidade de iniciativa, o D, disciplina e a letra A, assiduidade. E aí eu vou ter aqui o seguinte: produtividade,
está bem claro. Responsabilidade, está bem claro. Capacidade de iniciativa não é puxar o saco, hein, moçada? Disciplina, beleza. Assiduidade. Assiduidade é cumprir com regularidade aquilo que lhe foi determinado. Então, são os compromissos cumpridos de forma regular e com frequência. Ou seja, professor, eu aprendi o seguinte, que é não faltar. É um deles, né? Então, todos os compromissos que lhes são atribuídos devem ser cumpridos com regularidade e com frequência. Então, por exemplo, se você tem um superior e ele te pede para você, uma ordem legal, fazer um determinado ato, esse ato deve ser cumprido. Isso está embutido dentro da assiduidade. Agora, professor, é o seguinte, o estágio probatório, eu respondo 36 meses, eu respondo 24 meses, eu respondo 3 anos, eu respondo 2 anos, quanto que eu respondo? A gente já vai chegar nesse momento. Antes de mais nada, nós vamos falar do parágrafo primeiro que diz assim para você. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, antes de findar o estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente e avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho no estágio probatório, ela tem que ocorrer antes do término do estágio probatório, gente. E aqui a lei diz que pelo menos 4 meses antes. Então, 4 meses antes do fim do período do estágio probatório. Nada impede que de forma regimental essa avaliação possa ocorrer de cada 6 meses. Nada impede, tá? O parágrafo 2º diz para você, o servidor não aprovado em estágio probatório, então peraí, existe uma figura chamada servidor. Esse servidor, ele pode ser um servidor estável, que a gente vai trabalhar logo mais com essa matéria, que é aquele que já conquistou o Instituto da Estabilidade, já conquistou a estabilidade. Diz assim, o servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado. Opa! Se ele for reprovado em estágio probatório, ele será exonerado. Não é isso? Mas diz assim, vamos ver aqui. Se o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou se estável será reconduzido. O que eu quero dizer nesse momento aqui? Vou fazer uma chave. Essa exoneração desse servidor aqui, veja, eu posso ter um servidor que está entrando no cargo, e esse servidor que está entrando no cargo X, ele é não estável. Certo? Se ele é não estável, não tem estabilidade, ele foi reprovado no estágio probatório, então ele será o quê? Exonerado. Beleza. Agora, esse servidor aqui, que eu vou chamar de A, vou colocar aqui, ele pode ser um servidor que está ocupando esse cargo aqui, que ele já conquistou a estabilidade, e ele traz a estabilidade com ele. Ele traz a estabilidade com ele. Olha, esse servidor que é estável, que está nesse cargo agora, nesse momento, esse servidor, ele foi reprovado no estágio probatório. Ele também será, então, exonerado no estágio probatório. Mas com ele vai acontecer algo importante. Porque se esse servidor que é estável, que é o Y que eu estou falando, né? Só para deixar aqui, ele for reprovado em estágio probatório, ele será exonerado e será, então, reconduzido. Opa! Então ocorre um fenômeno importante chamado recondução. E é isso que diz o parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Observado o disposto no parágrafo único do artigo 29, que vai falar se esse indivíduo for reconduzido, estiver alguém lá ocupando o cargo dele, entendeu? Por algum motivo, estiver provido o cargo dele, ele pode ser colocado em disponibilidade. Ou simplesmente também, né, gente, esse indivíduo aqui ele vai poder sair no momento oportuno. A gente vai ver essa matéria quando eu falar de reintegração. Diz lá ainda
o parágrafo 3º, o parágrafo 2º desse nosso artigo. O parágrafo 5º fala: o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no artigo 83, 84 parágrafo 1º, 86 e 96. Já disse que os artigos que a gente tem que trabalhar lá na frente não é o momento de a gente chamar aqui. Agora a pergunta é o seguinte: o estágio probatório são 3 meses, 3 meses não, são 3 anos, são 36 meses, são 24 meses, responde como? Olha, já vi prova da CESP perguntar assim para você: de acordo com a Lei 8.112, o estágio probatório são 24 meses. E colocar na questão errado. E já vi prova da CESP fazer: de acordo com a Lei 8.112, o estágio probatório são 24 meses. E colocar correto. Muito importante que nós tivemos uma decisão importante em setembro de 2014, depois tivemos uma outra decisão em abril de 2015 do STF e STJ, e ficou pacificado que o estágio probatório, regrado pela Lei 8.112, são 36 meses. Ou seja, nós temos uma decisão do STF sobre isso, de 2010, que ela foi reforçada em 2014 e 2015, e tem um agravo que ocorreu no STJ, que por liminar e depois foi consolidado mais ou menos em setembro para outubro de 2015. Concurso que responde para você que é 24 meses, cabe recurso, cabe procedimento judicial. E o próprio STJ e o próprio STF já se manifestaram na seguinte informação: quando o concurso cobra de acordo com a lei, essa palavra de acordo deve se interpretar, tem aplicabilidade e tem eficácia isso? O que a lei está perguntando é isso que deve se interpretar. Não deve-se cobrar o que está sendo, ou que foi, ou que não se aplica mais, ou que não tem mais eficácia, ou que não, a matéria está então revogada. Não se deve cobrar isso do candidato. Revogações nesse sentido, tá? Muito cuidado com isso. E aqui tem um exercício referente a essa aula número 13 nossa. De acordo com a Lei 8.112, o prazo do estágio probatório será de 24 meses. Como eu disse para você, é uma questão da CESP, que já foi dada correta algumas vezes, mas a questão aqui está errada. CESP, de acordo com a Lei 8.112/90, o prazo do estágio probatório será de 24 meses. Hoje, 2016, então, não se deve... Opa, quase derrubei o tablet ali. Não se deve responder quando perguntarem para você de acordo com a lei, são 24 meses, deve-se responder errada na questão. E diria mais, concentre-se aqui, ó, estágio probatório, os fatores que eu levo à apreciação do estágio probatório: produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade. Professor Rússio Ferraz, se despedindo nesse momento. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.